A vida dos santos sempre é para nós um caminho e fonte de graça e de luz. Cada dia estamos fazendo essa experiência de aprofundar um pouquinho mais a vida e o relacionamento com Deus através do olhar para a vida desses santos. Hoje temos um santo que vai nos falar sobretudo de usar aqueles dons, usar sobretudo essa intimidade para estarmos cada vez mais perto daquilo que é a vontade de Deus. Está chegando a primeira vez no canal? Se inscreva e participe conosco desse itinerário espiritual também com a vida dos santos. Hoje eu vou falar com vocês sobre o testemunho de São Lourenço de Brindisi. Ele nasceu na Itália, era chamado assim como um superdotado. Desde criança ele tinha uma facilidade imensa de decorar textos. Ele acabava de ler o texto e já começava a falar ele de forma pública. Nossa, quem dera termos estes dons, quanto eles são necessários, digo, para que possamos absolver e, sobretudo, transmitir a palavra. Seu nome de batismo era Júlio César Russo, mostrava-se muito aquilo que era a ambição do pai na sua própria vida, de poder construir nele aquilo que seria os valores daquele tempo, ser um grande general romano. Aos 6 anos de idade, o Júlio já encantava todas as pessoas com estes dons que acabamos de falar. Em poucos minutos ele fazia então a leitura de algo e já podia falar publicamente decorado aquele texto. Cresceu assim como uma pessoa brilhante no estudo. Ele ficou órfão aos 14 anos de idade, bem cedo, mas foi acolhido por um tio que residia em Veneza. Nessa metrópole ele conseguiu ali aprofundar aquilo que eram os seus talentos, principalmente na área dos estudos, do aprofundamento no conhecimento intelectual. Realmente, anos depois, ele estava à frente das forças cristãs, lutando contra as invasões dos turcos, como era o desejo do pai, que ele se tornasse um grande general. Mas, ao contrário do que o pai esperava, não estava mais nas mãos dele a espada para combater os muçulmanos que invadiam e que iam cada vez mais se aproximando do centro da Itália e do centro da Europa. Mas sim, havia na mão dele uma cruz. Ele começou a sentir uma atração, um desejo muito grande para a vida com Deus, para a vida com aquele que era crucificado. Ele vai deixar todo este caminho intelectual, este caminho, vamos dizer assim, como soldado, para ingressar na ordem franciscana, entra na ordem dos frades menores. Ele assumiu depois, mais tarde, já agora como capuchinho, que também é dentro da ordem franciscana, ele assume este caminho e se ordena sacerdote já como capuchinho. Aonde também, como padre, ele recebe este novo nome, São, que nós conhecemos como Lourenço, mais tarde São Lourenço. Foi professor, se formou em Pádua, foi professor sobretudo ali dentro para os noviços, dentro da própria ordem, tendo ali já revelando todos aqueles dons da sua infância. Logo também ele mostrava sua radicalidade, era comum ele dormir em tábuas, levantar pela noite, rezar salmos, jejuar com pão e verduras. Ele fugia muitas vezes de receber as honras que todo mundo dava a ele, e também tinha um excelente bom humor. Era muito comum achar ele sempre sorridente, alegre, prestativo com os outros. Isso é um dom que, sem dúvida, encanta na vida dos santos. Quantas vezes nós nos deparamos com os nossos limites e aí aquela alegria, aquele encanto, aquela capacidade de relacionar depende muito de como está o seu humor. Quando a gente fala que um santo tem um bom humor, não significa que ele está sempre ali, nossa, com todas as iniciativas, com todos os desejos para poder falar com todo mundo. Não, ele muitas vezes supera aqueles desejos. Essa é a dimensão da liberdade. A liberdade é quando você não é mais movido pelos impulsos, mas, sobretudo, permite que as suas escolhas, o dom de Deus possa se revelar através de você com aquilo que Deus vai te dando a graça de poder revelar, através de um dom ou através de uma virtude, que é um exercício daquilo que você vai fazendo, um exercício de paciência, um exercício de entusiasmo, um exercício de poder estar realmente sempre com um sorriso na boca. É um desafio que o santo sempre nos ensina. Diante de tantos dons e essa capacidade intelectual, ele acabou realmente se tornando um especialista em línguas, e a sua erudição levou ele a ocupar altos cargos dentro da ordem franciscana e também a serviço aí do Papa.
Ele foi provincial em Toscana, em Veneza, Gênova, Suíça, comissário na Bavária, pregou fortemente a ortodoxia dentro da Igreja Católica, contra a reforma protestante, além de animar autoridades, lutar com o povo contra as dominações dos turcos, né, que eram muçulmanos. Lourenço também foi superior geral da sua própria ordem, embaixador do Papa Paulo V, com a missão de intermediar os príncipes e os reis nesses conflitos que haviam na sua época, para você entender essa capacidade. É bonito quando se junta uma capacidade com este dom de simplicidade e humildade. Lourenço, ele morre no dia do seu aniversário. Olha só que a sua entrada na vida também é a sua entrada na vida eterna. Assim, ele vai falecer na sua segunda viagem à Península Ibérica, na cidade de Lisboa, em Portugal. Foi canonizado e recebeu o título de doutor da Igreja pelo Papa João XXIII, mais um doutor que talvez pouco conhecido entre nós, mas com essas capacidades incríveis. E por isso, deixa para nós vários escritos, que podemos depois procurar, quem sabe tem algumas coisas, como ele esteve em Portugal por diversas vezes, provavelmente e estudou e formou em Pádua, né? Então quer dizer que é possível que tenha muitos escritos dele também em português. Vamos juntos, Deus os abençoe, cada história uma oportunidade para nós descobrirmos a riqueza da igreja e nos aprofundar. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos amanhã para mais um santo.